E aí, gente, como é que vocês estão? É o seguinte, para começar o vídeo, eu peço para vocês, se puder deixar o like, curtir e compartilhar, vai me ajudar bastante. Então, tô aqui gravando mesmo deitado. Se meu filho fizer barulho, de fundo, não dá bola, sou um bebê. E tô aqui gravando nesse cenário mesmo, deitado, o corpo meio ruim. Mas é o seguinte, como é o que interessa. Por que que muita gente, inclusive pode ser o seu caso, que você passa muita prova e parece até estranho, né? Tipo, eu peço as coisas pra Deus, mas eu tô passando prova porque é totalmente diferente daquilo que eu peço. Eu peço recurso financeiro, eu tô em falta. Eu peço um nível maior. Parece que quanto mais eu peço pra Deus, mais sufoco eu passo. Exatamente é isso que eu quero falar hoje. A palavra fala assim: lança teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará. Teve coisas que eu pedi pra Deus lá atrás, níveis altos, que eu eu orava, eu chegava a ficar 7 horas de joelho orando. E um dia, eu pedi pra Deus, eu falei, Deus, eu tô orando tanto. A única coisa que eu te peço é isso. Por que que eu não ganho isso? Por que que eu não recebo isso? E eu chorei falando com Deus, porque eu tinha tomado uma grande frustração. E aí Deus falou assim, você não tá preparado. E eu ouvi, de verdade, só que eu orei muito, muito, muito. Aí Deus falou, você não tá preparado. Então eu entendi que eu tinha que estar preparado. Então nisso eu falei pra Deus, né? Então me prepare, né? Naquele mesmo ano, falei pra Deus, me prepare. Então tem coisas que seja eu, seja você, que a gente for pedir pra Deus, não é que Deus está preparando a benção, é que Ele está preparando a gente para receber aquilo. Às vezes a gente acha que está preparado, só que a gente pode acontecer de receber e desviar da presença de Deus. A gente pode receber e não estar mais no primeiro amor. A gente pode receber e se engrandecer com aquilo, porque quando a gente recebe é revelado o nosso íntimo profundo, no qual a gente não conhece até que seja revelado. Você já viu aquele ditado, você quer conhecer uma pessoa, dá sal, vai dando corda para ela? Então, tipo assim, se Deus nos potencializar, nos levantar, sem a gente estar preparado, o que vai acontecer é que aquilo que está em oculto na gente, que nem nós vê, mas que Deus vê, vai ser revelado. E aí a gente vai ver que a gente realmente precisaria de um preparo maior. E aí o que, que acontece? Deus iria ter que nos abater, porque a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, o próprio Deus, e dá graça aos humildes. Então, se Deus nos exalta antes da hora, a gente se engrandece ou algo assim acontece, Deus não iria nos abater, a dor seria muito maior. Por quê? Porque quando você já está num nível maior e você cai dele, a dor é muito maior. É muito mais dolorido. Então, o que, que Deus faz? Deus ele nos prepara primeiro para a gente chegar naquilo. Então, um dom espiritual, você já percebeu? Foi só você pedir dom espiritual? Seja o dom de revelação, de cura, Deus me usa na face da terra. Tá bom, você quer ser usado? Então você vai ser lapidado. Pra assim depois eu te usar. E é nisso que Deus vai provar você, é isso que Deus prova a mim. Então qualquer coisa que você pedir para Deus, se você não estiver preparado, você vai ter que passar um processo para aquilo. E se for um caso que, mas eu já sofri muito, tenho humildade, sei lá o que, mesmo assim Deus prova também a fé. Deus prova. Você pode até não ter que passar uma dor imensa por você já ter um nível maior de humildade, por você não estar se achando, por você já ter passado muito. Você pode até não ter que passar igual outras pessoas, que às vezes, né, chega e tem um nível de arrogância maior. Mas, contudo, Deus prova a fé. Eu, por exemplo, olha a situação. Eu casei ano passado, debaixo da direção de Deus. Vim pra uma cidade onde eu nem tinha nenhum parente de sangue nem nada. Tô aqui, Deus abriu uma porta de emprego. E eu pedi confirmação para Deus se eu poderia sair do emprego para trabalhar para mim na internet. Deus confirmou. Saí, comecei a ganhar bem melhor do que o que eu ganhava trabalhando CLT no mercado. Só que aí Deus falou assim, que era pra gente ter filho e a gente tava evitando. E olha a situação. A gente obedeceu a voz de Deus. A gente tem nosso filho, nasceu Davi.
E Deus tinha revelado assim que a gente ia passar uma tempestade. Só que Deus revelou isso depois que a gente já obedeceu a voz de Deus. Minha esposa já grávida, o nosso filho para vir. E Deus confirmou que não iria desamparar. Eu saí do meu serviço. Eu saí, realmente, fez um milagre imenso. Só que aí a gente começou a passar a tempestade que ele falou. Bem perto do meu filho nascer. Então o que, que eu tinha aos olhos humanos? Tudo para murmurar, para reclamar, para falar: Deus, o Senhor confirmou que não ia me desamparar. O Senhor falou pra gente ter filho nesse tempo. Meu filho nasce, tô casado com essa responsabilidade. E agora a gente tá passando tempestade no financeiro. Inclusive hoje eu tô aqui doente, tem nem como eu trabalhar, porque eu também peguei para fazer algumas entregas, né, além do serviço na internet, porque assim é um jeito de levantar dinheiro e buscar reerguer, mas tô doente, tô de cama. Então Deus, ele prova, gente, ele prova. E eu tenho pessoas da minha família que falam assim pra mim: mas que loucura, você foi falar pra Deus que você tá disposto a pagar o preço? Gente, entendo, eu não quero que vocês tenham medo de se pôr à disposição. Porque sempre a honra é maior do que a prova. Deus não queria dar uma honra menor do que a prova. Não faria sentido José passar aquilo tudo se a honra que José fosse receber não fosse maior do que aquela prova. Se a honra não fosse maior, eu não iria querer. Eu ia falar: mas peraí, eu vou passar isso tudo, ter só isso aqui de honra, eu tô tranquilo, eu não vou nem fazer essa oração. Mas, na hora da prova, a gente pode acontecer de desesperar, a gente pode ficar falando: nossa Deus, e agora? O que eu vou fazer? Não tem saída. Só que se você passar, a palavra diz: perseverar em oração, seja paciente na tribulação. Então, tipo assim, a gente tem que fazer isso, perseverar na oração e ser paciente na tribulação, perseverando. Não tem saída. Não tem saída. Ou você passa, ou você vai ter passado tudo que você passou daqui à toa. E é muito pior. Por quê? Porque você já passou um nível de processo. Imagina se você desperdiçar. É como se você fosse abrir uma empresa. Essa empresa, você já tem mais conhecimento nela, já está no nível mais avançado, de repente você largasse, jogasse tudo pro ar. Você fala: nossa, que tempo desperdiçado. Então, se você fizer isso de voltar atrás, vai ser um tempo desperdiçado. Porque Deus, ele não mima. Então, persevera. Quero te encorajar, sim. Vai doer. E é por conta de pedidos que você faz a Deus que você passa certas provas. Mas vai valer a pena, porque na hora que você receber, as pessoas vão olhar e vai falar: eu queria viver isso. Deus vai olhar: você pode, só que paga o preço. Entendeu? Então, paga o preço. Esteja disposto. E o preço é você fazer sua parte, ir atrás de conhecimento, perseverar. Se for dons, oração, jejum, obediência. Entendeu? Financeiro, vai atrás de conhecimento, faz sua parte. Pelo menos você fazendo sua parte, você está mostrando para Deus que a sua parte você está fazendo. E as outras, pode ter certeza, é Ele que vai fazer. E, mas eu estou fazendo minha parte, não vejo resultado. Então, está no controle dele. Você está debaixo de obediência a Ele? Sim. Olha bem, tá mesmo? Leia as escrituras, examina, ora perguntando se é por conta de você estar desobedecendo ou obedecendo. Tá obedecendo? Ok. Deus está no controle. Acredite, se você está no centro da vontade de Deus, Deus está no controle. E é só uma fase que você está passando. Isso serve para qualquer área. Às vezes você pode estar enfrentando alguma enfermidade. Mas só foi eu pedir tal coisa. Às vezes pode ter a ver. Às vezes pode ter a ver. Então, tem uma grande índice de ter a ver o que você está passando com algo que você pediu. Principalmente se foi só após você pedir: eu comecei a pedir isso, comecei a passar. Mas não desiste não. Vai valer a pena. Depois que você receber, vai ter pessoas que vão desejar e sua vida vai ser um espelho para que aquelas pessoas passem por isso e para que alcance. Entende? Então, persevera. Vai valer a pena. E o que eu tô passando também é só uma fase. E eu tô falando isso diante da luta, diante da tempestade que a gente vem enfrentando. Mas, contudo, o meu Redentor vive e se levantará em meu favor. E mais uma vez, peço quem puder deixar o like, compartilhar. Essa mensagem aqui pode ser resposta de Deus na vida sua ou de outras pessoas. É só você pedir algo a Deus. Já percebeu como vem a luta? É o preço. Mas não desista, porque depois da luta vem a honra. E lembre-se, a honra é sempre maior do que a prova. Não é a prova maior do que a honra, é a honra maior. Acredite.